se construiu um estereótipo no Brasil que superdotado é aquele menino que sabe todas as bandeiras, que decora todas as capitais, que faz cálculos absurdos, que lê com um ano, que fala inglês, que, assim, aquele menino cheio de criações, cheio de realizações de muito destaque. Realmente, a superdotação, ela traz um potencial muito grande, que aí na nossa conversa eu vou explicar de onde ele vem. Realmente ela traz. Só que as características, como é uma condição genética que vem de uma modificação da fisiologia cerebral, essa modificação traz um impacto sistêmico no corpo inteiro, porque o cérebro comanda o corpo, então não está só na cabeça. E esse nosso conceito é como se isso fosse uma coisa da inteligência. É muito inteligente, sim, existe a inteligência, mas não se entende aqui no Brasil ainda que a inteligência, quanto mais alta, mais assincronia ela cria e mais dificuldades essa pessoa tem de relacionamento, de entendimento, de paciência com as pessoas, de entendimento dele mesmo, porque existe uma autoconsciência muito elevada, assim, de não se sentir encaixado. Na verdade, autointeligência, você se sente inadequado, desencaixado, fora do padrão, não consegue se ajustar. E esse sentimento de desajuste, que é o que mais pega nessa superdotação genética, é o que vem trazendo muitos problemas nas escolas. Porque a gente tem um sistema quadrado, que é uma caixinha, todo mundo anda que nem um soldadinho, todos de 6 anos, todos de 5, primeiro ano, segundo ano, e esse menino superdotado, do dia que ele nasce com no mínimo 3 anos de adiantamento, em idade cronológica, como se fosse uma idade corrigida, uma idade intelectual à frente. Então, quando ele entra na escola, ele já entra perdido. Então, tem aquele bebê de 2 anos, que já fala tudo, basicamente tudo, com vocabulário perfeito, e chega na escola com aquele monte de criancinha que ainda usa chupeta, ou então come terra, aí vê uma formiguinha, corre atrás, vê uma bola, joga, grita, quando sente fome chora, dorme, e ele fica assim, onde é que eu tô? O que está acontecendo no mundo? Porque ele tem uma mente muito mais desenvolvida, ele não sabe por quê, e afinal de contas tem uma criança de 2 anos ali dentro. Mas dentro daquele cérebro de uma criança de 2 anos tem um corpo de 5, de 6, de 7 anos. Então, essas idades assincrônicas, elas criam toda essa problemática de ajuste. E o nosso conceito, que foi criado em 1971 até 2023, ainda é ele que está lá, ele diz o seguinte, que altas habilidades de superdotação é um talento em 4 áreas só: intelectual, acadêmico, psicomotora, de liderança, artística, pronto. Então, se você não apresenta isso, você não é superdotado, não tem alta habilidade de superdotação. Então, o que isso gera? Qual o prejuízo que isso trouxe para o país? E para a educação e para o desespero dessas famílias? Essas crianças, elas nascem com outras características. Não é artística, não é acadêmica, também, mas não só. E elas nascem com uma característica que é comum a todas: intensidade. Superexcitabilidade. São pessoas muito intensas, tudo é demais. Se sente uma dor é demais, se sente uma tristeza é muito profunda. Se você vem um estímulo, um olhar que o outro lança, ou alguma fala, alguma coisa, o sentimento é muito intenso. Então, essas crianças, elas ficam meio que desequilibradas. As pessoas, criança, adolescente ou adulto superdotado. Então, eles ficam levando muito impacto. Essa intensidade deixa uma lacuna entre o emocional e a cognição, que é muito adiantada. O emocional, geralmente, ele vai acompanhando um pouco mais a idade cronológica, porque a cognição vai embora, não consegue acompanhar, o emocional acode, não tem jeito, e aí fica uma pessoa com várias idades na cabeça. Ora, uma criança de 5, ela tem 7 anos, ora ela tem 8, ora os pais acham que estão conversando com um adulto, o professor também. Um adulto, às vezes, ele está com o comportamento de um adolescente de 12, outra hora é um velho. Tem criança que os pais falam assim, ele parece um idoso na responsabilidade, no papo. Daqui a pouco ele está chorando por um pirulito. Tudo mais forte. Porque o difícil é que nessa criança que nasceu, tem a criança, que é igual às outras, e tem uma potência. Essa potência que é a superdotação. E essa potência, ela vem com um grau de intensidade muito grande. Então, quer dizer, todos os estímulos, por exemplo, vem um estímulo do ambiente, uma bronca, uma palavra que fere, uma bolada, qualquer coisa que chega. As pessoas que a gente chama de típicas, que não são as superdotadas, é como se elas tivessem um delay para receber esse estímulo. Então, ele vem em câmera lenta. O superdotado, ele tem um processamento de informação absurdamente rápido. Então, o estímulo ele vem como uma batida de carro. Como se fosse eu gosto de dar o exemplo, uma Ferrari que vem numa pista 1.0, a pista está vazia, de repente ele coloca a potência toda e lá na frente tem um engarrafamento, ele sai derrubando todo mundo. Então, a rapidez com que recebe esse estímulo é absurda. Então, não dá tempo de processar, vai direto para o emocional. Aí a pessoa vai com sentido, sentimento. Por exemplo, superdotados nessa condição. Tem a parte sensorial como se fosse tudo exposto. Então, tem uns que têm problema com som. Você está aqui,
ninguém está ouvindo nada. Aí você, de repente, escuta um cachorro que latiu a não sei quantas quadras. E esse latido, ele entra no seu ouvido como se fosse uma flecha. Há um cheiro que alguém fez uma comida numa casa do outro lado da rua, você sente daqui. Ou você sente... É muito sensível? Muito sensível. Tem crianças que têm problema com o banho. A água cair no rosto, ela se desregula totalmente. Olha que interessante. A água cai rapidamente para ela escurecer. Assim, então tem cada um e não tem nenhum igual ao outro. E essa nossa política pública, esse conceito que tem lá, é uma caixinha. Você tem que encaixar ali. E todos são diferentes. Por quê? Eles vêm de genética. Ninguém é igual a ninguém. Né? Então, se é uma condição genética, cada um tem uma diferença. E essa diferença tem níveis. Então, tem aquele superdotado mais clássico. Quanto mais vai intensificando o lugar dele dentro do espectro da superdotação, mais aumenta a sincronia. Então, a gente já tem estudos, por exemplo, que a autointeligência, ela causa um impacto que eles chamam de hipercérebro e hipercorpo. É tudo muito intenso. E a ação do cérebro com o corpo já foi comprovado que gera, inclusive, doença autoimune. Respostas alérgicas. Por exemplo, dermatite atópica é muito comum em superdotados, porque é uma reação alérgica a estímulo emocional. Então, a gente tem superdotados que estão em processo muito intenso de sofrimento que chega a sangrar. Eles arrancam a pele. Então, é muito complicado. Como é que se acaba isso? Superdotação é isso? Não é. Não é para ser. É para ser uma pessoa que tem todas essas sincronias, mas é uma pessoa extremamente linda, intensa, muito apaixonada pelo mundo, que realiza porque fica procurando, tem uma inteligência muito ativa, criatividade, tudo no impulso. Só que o ambiente, o mundo não aceita essas pessoas. Porque elas dão trabalho, elas chamam atenção. Às vezes elas mostram que são melhores em alguns pontos, aí vem a doença humana de que não, você não... Então, é muito sofrimento. A gente acaba entendendo que enquanto o mundo não evoluir, porque essas crianças elas nascem com uma evolução bem à frente, vai ser difícil reduzir esse sofrimento.